Nós estamos na série de mensagens falando a respeito dos acontecimentos na vida do profeta Elias, acontecimentos esses que foram sombras, apenas semelhanças, não coisas idênticas, mas semelhanças que apontam para o que a igreja vai viver no tempo do fim. Se você não assistiu aos vídeos anteriores, eu sugiro que você pause esse vídeo, volte, assista aos vídeos anteriores, porque existem muitas revelações, muitas mensagens nos vídeos anteriores que vão te ajudar a compreender as informações desse vídeo aqui. Combinado? Então seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Nos vídeos anteriores, nós vimos o profeta Elias ali num confronto com os profetas de Baal, e ali, confrontando aqueles profetas, eles montaram ali um altar de sacrifícios. Os profetas de Baal fizeram um altar de sacrifícios para Baal, retalharam seus próprios corpos, e ali Baal não responde, porque Baal nem é um deus. Na verdade, Baal era um falso deus, e até hoje Baal tenta se levantar com outros nomes. Nós vimos o profeta Elias restaurando o altar, e na base daquele altar estava ali as 12 pedras, representando os 12 filhos de Jacó, representando as 12 tribos de Israel, e tinha um novilho misturado com toda aquela oferta, com todo aquele holocausto. Nós vimos que essas 12 pedras representam as 12 tribos de Israel, e por causa do novilho que estava no centro daquele sacrifício, essas 12 pedras representam as 12 tribos de Israel da nova aliança. Um holocausto feito e baseado num novilho que estava sendo oferecido. Em vídeos anteriores eu falei a relação que isso tem com 144 mil selados. Depois que Deus responde Elias, derramando fogo sobre aquela oferta, derramando fogo sobre aquele altar, Elias, ele vai para um momento ali em que ele tem um diálogo com Acabe a respeito da chuva que desceria. Elias está ali no monte e ele fica numa posição como se ele fosse uma mulher que estava gerando um filho. Na verdade, Elias estava tendo dores de parto, apontando para as dores de parto que a igreja vai viver no período da grande tribulação. Essas dores de parto serviram para que Elias gerasse a chuva que não acontecia há 3 anos e meio, apontando para as dores de parto, porque a igreja vai gerar um grande poder e graça, porque essa igreja vai gerar a estatura do varão perfeito no corpo de Cristo. E por fim, no último vídeo, nós vimos ali a chuva caindo, a chuva descendo, porque o povo de Deus será usado com poder e graça, porque nós estamos esperando as últimas chuvas, as chuvas serôdia para o amadurecimento do fruto, para que essa igreja de Jesus Cristo, para que as testemunhas do Senhor sejam usadas com poder e graça no tempo do fim. Então, queridos, nós vimos em vídeos anteriores que a igreja ela será usada com poder e graça porque Deus estará restaurando as 12 tribos de Israel, o Israel da promessa. Seguindo o raciocínio, sabendo que eu fiz um brevíssimo resumo, vai lá comigo agora em 1 Reis, capítulo 19, nós vamos continuar a história, os acontecimentos na vida de Elias. 1 Reis, capítulo 19, vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Nós vimos ali que somente o Deus verdadeiro respondeu, e uma mulher chamada Jezabel ficou irada com Elias, porque depois de todos aqueles acontecimentos do fogo de Deus descendo para consumir aquela oferta de Elias, né? O Deus verdadeiro responde com fogo. Nós vemos que Jezabel, que é a figura da grande Babilônia, presta bastante atenção aqui. Eu não tenho tempo para me aprofundar a respeito da grande Babilônia, mas basicamente a grande Babilônia será responsável pelos principais desvios espirituais nessa terra. A grande Babilônia, ela não vai só agir na área religiosa, na área espiritual. A grande Babilônia, ela vai agir também nas áreas políticas, na área da saúde, mas a grande Babilônia, ela vai agir principalmente na questão espiritual, no desvio, porque a grande Babilônia é a mãe das meretrizes. As meretrizes são as filhas da grande Babilônia. As meretrizes, elas são igrejas, denominações ou religiões que pervertem os princípios da palavra de Deus, estabelecendo cultos ao maligno, cultos que não procedem da palavra do Senhor.
Jezabel, ela tem esse sentido. Jezabel, ela representa o desvio espiritual. E como eu falei em vídeos anteriores, Jezabel é citada no livro de Apocalipse, falando a respeito de uma mulher ou de um sistema ou de uma condição espiritual que desviam as pessoas do caminho verdadeiro. Jezabel representa a prostituição espiritual. Agora, Jezabel, ela ameaça Elias dizendo: você matou os meus profetas. Por quê? Porque no período do fim, as testemunhas do Senhor que terão sobre as suas vidas a unção de Elias vão estar profetizando, e muitos falsos profetas, muitos dos seguidores da besta vão morrer por causa das profecias proferidas pelas duas testemunhas. As testemunhas vão profetizar, as trombetas vão tocar, e no toque das trombetas, você vê isso em Apocalipse, os acontecimentos do toque das trombetas. Quando as trombetas estiverem tocando, significa que as testemunhas profetizaram e Deus enviará grandes catástrofes sobre essa terra. O sistema babilônico, o sistema deste mundo no tempo do fim, vai odiar o povo de Deus. E você vai ver em Apocalipse capítulo 17, Apocalipse capítulo 18, as nações odiando a Deus, pensando que as testemunhas estão perturbando essa terra. Inclusive, nós vamos ver ali em Apocalipse 17, Apocalipse 18, que quando as testemunhas do Senhor começam a morrer, nós vemos no próprio Apocalipse capítulo 11, que boa parte desses que têm alianças com a besta, aqueles que não fazem parte da aliança com o Senhor, vão estar trocando presentes e se alegrando com a morte das testemunhas do Senhor. Em um determinado momento, a morte de cristãos será motivo de alegria para muitas nações do mundo. Porque assim como Elias era chamado de o perturbador de Israel, as testemunhas do Senhor serão odiadas, porque elas vão estar profetizando com grande poder e graça, e Deus estará confirmando essas profecias, cumprindo as catástrofes aqui sobre essa terra. Eu não ia ler, queridos, mas vai lá comigo em Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, nós vamos ver ali o momento em que as testemunhas estão profetizando, e assim como Elias, esse sistema do mundo não vai ficar nada feliz. Vamos ler a partir do versículo 8, que diz assim: e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permite que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizaram festas e enviaram presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Você notou aqui? As duas testemunhas serão odiadas, assim como o profeta Elias foi odiado. Por quê? Porque quando as testemunhas estiverem profetizando, as catástrofes vão estar acontecendo sobre essa terra. Porque Deus usará a boca das testemunhas para promover muitas aflições para aqueles que não têm aliança com o Senhor. Agora, você precisa saber quem são essas duas testemunhas, as duas casas de Israel. Eu tenho falado em todos os vídeos aqui, para você acessar os links na descrição do vídeo, para que você não fique perdido nessas revelações. As duas testemunhas do Senhor são as duas casas de Israel, que são judeus e gentios, que por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, são o Israel de Deus, o Israel da promessa. Então, assim como Elias era odiado, as testemunhas do Senhor serão odiadas no tempo do fim. Volta lá em 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ler agora o versículo 2. Continua aqui. Jezabel está aborrecidíssima, está irada com Elias. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver. Se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Jezabel, como eu falei, representa o sistema babilônico, a grande Babilônia no final dos tempos. Não esqueça, Jezabel era a esposa de Acabe, que era rei de Israel, só que ela representa espiritualmente a grande Babilônia, a grande prostituta que promove a prostituição espiritual. Jezabel, ela envia um mensageiro para Elias dizendo: você vai morrer, que me façam os deuses o que eles quiserem, se até a esta hora amanhã você não tiver morrido. Queridos, esse é o momento em que a maior parte dos cristãos que nós conhecemos dizem que não está na Bíblia isso. Por quê? Porque a maior parte dos cristãos acreditam em um arrebatamento secreto. A maior parte dos cristãos não acreditam que a igreja passará por uma aflição, porque a azeitona será apertada para que a unção do Senhor fique evidente para todo este mundo. Por quê?
Porque a igreja, ela estará sendo ameaçada e os olhos da serpente estará sobre todas as nações do mundo. A igreja será enviada para o deserto para fugir dos olhos da serpente, para fugir dos olhos do grande dragão, porque a igreja será perseguida. Assim como Elias estava sendo perseguido por Jezabel, esse sistema babilônico, o sistema conduzido pelo grande dragão, esse sistema estará monitorando todos aqueles que não tiverem a marca da besta. Você lembra? Só poderão comprar e vender aqueles que estiverem com a marca. E o sistema de monitoramento que vai estar monitorando as pessoas, vão estar de olho naqueles que estão pregando a palavra de Deus. Nós vamos chegar em um período em que pregar a palavra de Deus será como ofender as pessoas. E quando nós falamos de Elias sendo ameaçado, um mensageiro que é enviado, nós estamos falando das mensagens que serão enviadas através da tecnologia. Por exemplo, essa tecnologia que te faz assistir esse vídeo é uma mensagem que eu estou te enviando. Se eu ficasse mudo agora, calado, ainda assim seria uma mensagem que eu estou te enviando. Por quê? Porque mensagens, elas não são enviadas apenas para os nossos ouvidos ouvir. Mensagens são enviadas em uma carta escrita, mensagens são enviadas através de uma tela, mensagens são enviadas para tudo aquilo que pode discernir aquela mensagem. Então, quando o texto fala que Jezabel, ela envia mensageiros, nessa condição de sombra, na aplicação espiritual para o período da igreja, isso significa que a mensagem enviada da tecnologia estará monitorando a igreja para que a igreja seja perseguida. E assim como Elias fugiu para o deserto, Deus estará conduzindo sua igreja para o deserto. E assim como Elias foi sustentado no deserto, em lugares ermos, fora da vista da serpente, a igreja também será ela será ali conduzida e sustentada. Agora, olha o versículo 3. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Presta atenção aqui, queridos. Muitos cristãos, a igreja de Cristo, a maior parte dos cristãos, serão enviados para o deserto. E por que a igreja será enviada para o deserto? Deserto é lugar de aperfeiçoamento. Existem muitos cristãos que vão ficar decepcionados quando a grande tribulação começar e eles perceberem que o anticristo está reinando e eles ficaram. Mas não existe dois arrebatamentos. Não existe momentos distintos de vinda e de arrebatamento. A vinda de Jesus, o arrebatamento e a ressurreição da igreja acontecem ao mesmo momento. E muitos cristãos serão enviados ao deserto porque Deus estará preparando essa igreja no deserto. E assim como Elias foi conduzido para o deserto, a igreja estará sendo tratada no deserto. E queridos, grava bem isso que eu estou dizendo. Não era o moço de Elias que deveria ser tratado. O moço de Elias não foi designado para ser tratado. Quem estava sendo conduzido para ser tratado no deserto era Elias. E assim, muitos cristãos serão enviados para o deserto, não todos. Muitos ficarão na cidade, muitos perderão suas vidas em Jerusalém, como eu li em Apocalipse capítulo 11. Nós vemos que Deus estará conduzindo cada servo dele, uns para os centros de cidades para serem mártires e outros para serem trabalhados, para serem ali ensinados no deserto. Olha só o versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia. Presta atenção aqui, que deserto está falando de preparação, está falando de resistência física, está falando de resistência espiritual. E veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Nós vemos aqui o lamento de um homem que estava cansado e fadigado, e ele foge para o deserto por causa da ameaça de Jezabel, ou na aplicação para os dias da igreja, por causa da ameaça dos povos que estão ali afligindo os cristãos. Nós vemos, queridos, também Apocalipse, falando a respeito, se eu não me engano, é o quinto selo, nós falamos em vídeos passados a respeito do quinto selo, que vão ter almas, presta atenção nisso, as almas daqueles que estão debaixo do altar, almas de cristãos que perderam suas vidas dizendo: Senhor, o Senhor não vai parar com todas essas catástrofes. Muitos cristãos estão perdendo as suas vidas por causa do testemunho de Jesus. Quando que o Senhor vai cessar com essa matança? Quando que o Senhor vai cessar? O Senhor não vai vingar o seu povo? E ali Deus tem aquele diálogo com aquelas pessoas que estão debaixo do altar. É exatamente aqui o lamento de Elias. Por quê?
Porque Jezabel está ali promovendo prostituições espirituais e ela está ameaçando o povo de Deus. Agora, o deserto é um tempo, é um período de ensinamento para a igreja, assim como foi um período de ensinamento para a igreja. No deserto é lugar onde Deus leva. Você precisa entender isso, queridos. Nós vamos ler Oséias falando a respeito disso, quando o Senhor estiver conduzindo Judá e Israel, Judá e Efraim, a igreja de Jesus Cristo será conduzida para o deserto. Essa mulher, ela será levada para o deserto para que o Senhor fale face a face com essa mulher. Ezequiel, capítulo 20, no versículo 35 e no versículo 36 vai dizer que esta mulher, que a nação de Israel, ela será levada para o deserto dos povos. Deus tratou com Elias e assim vai tratar com a igreja. A igreja, quando ela está no deserto, está em um lugar isolado, não preocupada com o seu trabalho, não preocupada apenas com suas próprias vidas, mas o contexto da época vai levar a igreja a olhar apenas para o seu Senhor. Agora, olha o versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. É um outro detalhe aqui que nós precisamos entender quando a igreja for levada ao deserto. Será o período em que só aqueles que tiverem a marca da besta vão poder comprar e vender. Ou seja, a igreja literalmente estará vivendo pela fé. Se cumprirá a palavra dada ao profeta Abacuque. O justo viverá pela fé. A igreja estará sendo sustentada no deserto com alimento físico, alimento espiritual. A igreja voltará a viver as maravilhas e o sustento que viveu na época em que o Israel do deserto viveu com Moisés. Então, queridos, Deus estará conduzindo essa igreja e mostrando para essa igreja que ele ainda é Deus e que ele trará a restauração de todas as coisas. Agora olha o versículo... versículo 7. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. São 3 anos e meio do ápice da perseguição. 7 anos da grande tribulação e 3 anos e meio. Ou seja, assim como Elias tinha um caminho longo, a igreja também terá um caminho longo. Olha o versículo 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Horebe é conhecido como o monte de Deus, o monte em que Deus falaria ali com Elias. Agora, aqui nós estamos falando a respeito de um alimento primeiramente físico, mas também um alimento espiritual. Não existe um alimento nessa terra que você coma um dia e com a força desse alimento você caminhe 40 dias e 40 noites. Na realidade, querido, nós estamos vendo que assim como Elias ele foi sustentado fisicamente com um alimento físico, Deus estará conduzindo a igreja para que essa igreja seja sustentada com um alimento espiritual. O mesmo alimento que sustentou Moisés quando ele estava ali aqueles 40 dias lá no monte. Lembra quando Moisés estava no monte recebendo as revelações do Senhor? O que Moisés comeu lá em cima do monte? Por que Israel ficou ansioso ali com Arão? Moisés estava sendo sustentado por Deus, porque quando nós vivemos o ápice da presença de Deus, nós não sentimos a fome natural. A igreja estará usando pano de saco, a igreja estará vivendo pela fé, e quando houver a necessidade do alimento físico, no deserto, o Senhor proverá. Agora, olha o versículo 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Esse desabafo que Elias faz é exatamente o desabafo que nós vemos a igreja fazendo antes que aconteça a vinda de Jesus. Presta atenção aqui, Ezequiel capítulo 37, ali mostra o vale de ossos secos. Antes que Deus sopre o espírito de vida para ressuscitar os ossos secos, e lembre-se que os ossos secos, eles ressuscitam, porque é uma figura da ressurreição da igreja. Eu tenho vídeos aqui na descrição falando a respeito do vale de ossos secos e a ressurreição dos mortos. A ressurreição daqueles ossos secos, em Ezequiel capítulo 37, é a igreja. Agora, momentos antes daqueles ossos serem ressuscitados, né, deles serem ressurretos ali, antes de Deus soprar o fôlego de vida, quando
acontecesse ali a profecia, os ossos estão dizendo, a nossa esperança se acabou. Nós somos ossos sequíssimos, nós não temos esperança. Quando você olha aqui nesse texto, Elias declarando, olha, Jezabel mataram seus profetas, e ele começa a falar sobre toda a perseguição que estava acontecendo ali, é exatamente o que vai estar acontecendo no período da igreja. Porque a igreja será novamente ensinada a depender de Deus, e muitos que estiverem no deserto vão estar lamentando assim como Elias estava lamentando. Acabou-se a nossa esperança. Em Apocalipse, como eu falei no quinto selo, Senhor, até quando o Senhor vai permitir que os teus servos sofram? O Senhor não virá com a tua vingança? O Senhor não virá com um contra-ataque? Na realidade, momentos antes de Jesus voltar, muitos servos do Senhor vão estar lamentando, Senhor, olha só o que está acontecendo com os teus servos ao redor do mundo. Mas Daniel diz, o povo, no final dos tempos, o povo que conhece o seu Deus, o povo que conhece o seu Senhor será forte e ativo. Continua lendo o texto aí comigo. Agora, nós lemos, né, o versículo 10. Vamos ler o versículo 11. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, em um grande e forte vento, fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Presta atenção aqui, queridos. Eu falei do período em que a igreja estará no deserto. Quando a igreja estiver no deserto, alguns do que fazem parte das testemunhas do Senhor estarão profetizando e catástrofes vão estar acontecendo aqui nessa terra. Catástrofes como ventanias, vendaval. Você sabia que vão acontecer tsunamis? Um vendaval, uma ventania, que vai estar ali promovendo grandes ondas nos mares? Você sabia que vão acontecer terremotos? Você sabia que vai acontecer um terremoto e também vai acontecer um fogo que será lançado do céu? Você sabia que assim como Elias fez cair, chover fogo do céu, as testemunhas vão estar profetizando e fogo descerá do céu? Esses três sinais aqui que acontecem, e em seguida diz que o Senhor não estava no vento, que o Senhor não estava no terremoto, que o Senhor não estava no fogo. Por quê? Porque muitas pessoas, mesmo vendo essas catástrofes, não se renderão ao senhorio de Jesus. E na realidade, o Senhor não estará nessas catástrofes. Por quê? Porque Deus espera que aqueles que recebem Ele como Senhor e Salvador, recebam Ele num vento, num ciclo tranquilo e suave. O texto diz que depois que caiu o fogo, um ciclo tranquilo e suave. Ou seja, o Senhor estava num ciclo tranquilo e suave. É por isso que a igreja será enviada para o deserto. Para que todas as pessoas que estiverem no deserto, elas tenham ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. A maior parte dos cristãos que nós conhecemos, Deus tem que parar a vida daquele cristão para que ele ouça e entenda. Eu quero ter uma intimidade, eu quero ter um particular contigo. E ainda que você seja afligido nesse deserto, saiba que Deus te aflige no deserto para você não perder a sua salvação, para você não perder a promessa que Ele tem sobre a sua vida. Então, o Senhor não estará no fogo, o Senhor não estará no terremoto, o Senhor não estará naquele vendaval, naquele vento forte. O Senhor está naquele ciclo, naquele ventinho tranquilo e suave. Olha o versículo 13. E ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Deus chamou a igreja para ir para o deserto, mas no deserto essa igreja ela tem que ter comunhão com os santos. O deserto não serve para você ficar isolado. O deserto serve para você entender que você tem que ter vida de oração, vida de meditação na palavra de Deus, e o deserto serve para que você entenda que você tem que ter comunhão com os santos. Você precisa congregar, você precisa ter pelo menos uma reunião com os santos, onde você louve ao Senhor, onde você conviva com outros cristãos. Por quê? Porque Deus não quer você preso em uma caverna. Ele tira da caverna, te reconduz ao deserto porque Ele quer falar ao seu coração. Não pelo terremoto, não através de vendaval, mas em um ciclo manso e suave. Deus quer que você acalme o seu coração para que Ele fale com você face a face. Então Elias está sendo ali conduzido e Deus pergunta, que fazes nessa caverna? Que isolamento é esse, Elias? Versículo 14. Ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuraram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria.
A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Então, Deus ele se revela ali para Elias, e no deserto, quando ele sai da caverna, Deus fala para Elias, Elias, eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Você está sendo afligido para aprender comigo no deserto, mas eu tenho um plano. E outra coisa, Elias, você não está sozinho, vai congregar. Tem 7.000 ainda que não se dobraram a Baal. Calma. Eu tenho um plano. Os 7.000, esse número 7 representa a plenitude de Deus. Os 7 Espíritos do Senhor estará agindo através da igreja. Os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra estarão com a onipresença de Deus, vendo tudo o que está acontecendo. Deus tem as suas demandas. Deus tem o seu sustento para todos os cristãos do mundo. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Elias, você não está sozinho. Congregue. Saiba que eu tenho um novo pastor, eu tenho um novo rei, eu tenho um novo governador. Deus sabe aonde colocar cada cristão em seu lugar, porque o plano de Deus é perfeito para a igreja no deserto. Essa igreja estará sendo preparada no deserto, porque essa igreja, ela é uma igreja que estará sendo usada ainda neste tempo com uma unção dobrada. Você conhece bem a história. Eliseu é ungido como um profeta no lugar de Elias. Eliseu é ungido no lugar de Elias. Ele recebe ali a porção dobrada, mas a continuação disso é falando a respeito de Eliseu, a porção dobrada, ou a glória da segunda casa ainda será maior. Essa é uma revelação para os próximos vídeos, porque eu finalizo o vídeo de hoje falando para você. Assim como Elias passou por situações no deserto, a igreja também passará, e assim como Elias foi sustentado, a igreja será sustentada também. Em outros vídeos, nós estaremos falando a respeito da continuação dessa figura, dessas sombras, agora através da vida de Eliseu, mas eu peço a você, fica conosco aqui no canal para continuar meditando a respeito dos acontecimentos da igreja, né, que a igreja vai viver no tempo do fim, olhando para as vidas do profeta Elias e agora através da vida do profeta Eliseu. Bom, eu espero que as meditações desses vídeos, dessa série, tenham abençoado a sua vida. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, que Deus te abençoe poderosamente, e eu te aguardo para as próximas meditações.